a prática da meditação, ela começou a partir de um convite para participar de um final de semana, fazendo contato com algumas práticas meditativas, e veio muito, assim, de não entender o que estava acontecendo. Só executar o exercício em si, da técnica, né, que era proposta, e procurar se perceber nesse lugar. E foi na saída desse final de semana de meditações, foram 4 momentos de meditação ao longo do final de semana, e foi saindo desse encontro meditativo que eu me dei conta do estresse. Foi só quando eu saí que eu percebi como eu estava antes. Então, essa consciência me trouxe uma inquietação, né? Me trouxe essa sensação de que o que é esse estado que eu desconhecia e que, ao mesmo tempo, eu percebo que é extremamente benéfico para mim. Então, voltei para casa refletindo sobre isso, sobre quais eram as escolhas que eu estava traçando que estavam me levando para aquele estado de estresse. E eu sempre tive uma busca sobre bem-estar, né? Então, isso me chamou muita atenção, porque eu achava que eu estava num nível de bem-estar bem favorável, e nesses breves espaços de meditação eu descobri que não. E daí essa inquietação permaneceu comigo durante muito tempo. Então, eu adotei a prática da meditação como uma válvula de escape, a primeiro momento. Então, quando eu me sentisse naquele estado novamente de estresse, de ansiedade, eu teria a meditação como recurso. E durante muito tempo, a meditação, ela serviu como uma muleta, né? Como algo que eu acessava apenas quando havia uma necessidade. É uma necessidade tão grande a ponto de ser percebida pela consciência, né? E por assim, e dessa forma, a meditação, ela seguiu fazendo parte da vida como um acessório, né? Quando eu precisasse muito, eu sabia que eu tinha esse recurso, essa ferramenta disponível. E em um momento eu não estava conectado com nenhum desses temas, não estava com isso no radar, e um amigo meu e da minha esposa, ele fez um convite. Ele falou: tem algo aqui que eu enxergo que tem muito a ver com vocês, e que é uma experiência que eu já passei, e eu acho que vocês iriam amar essa experiência, que era o retiro de Vipassana, de 10 dias em silêncio. E como a minha formação, a maior parte é esportiva, eu vim do esporte, isso me soou como um desafio, ficar 10 dias em silêncio. E o que me instigou foi o desafio de permanecer em silêncio, como se fosse um desafio físico. E a minha esposa falou: eu vou participar, não sei se você vai participar, mas eu gostei da ideia, eu tô dentro. A primeira data que tiver disponível, eu vou reservar e vou fazer. E daí eu falei: também vou fazer. Então, quando tiver, você me avisa. Então, contando que isso não ia acontecer. Contando assim, ela vai esquecer, daqui a pouco, né, isso vai cair no esquecimento e nada vai acontecer. Imagina, a gente passar 10 dias em silêncio. E ela lembrou. Ainda bem que ela lembrou, né? E ela falou: ó, semana que vem, abre as inscrições e eu vou fazer. Se você quiser fazer, ou se você não quiser fazer, aí a escolha é sua. E ela fez a inscrição, e daí eu me inscrevi também. Legal. E nesse período foi muito curioso, porque ela estava grávida, né, da nossa filha, já estava de 6 meses, e eu achava aquilo ainda mais
fora do imaginável, por estar grávida, passar 10 dias em silêncio, meditando, várias horas por dia. Fiquei um pouquinho receoso, mas ok, né? Vamos lá. E ela foi primeiro, porque no retiro, na configuração que a gente adotou, era separada, né? Primeiro as mulheres, depois os homens. Uhum. Então ela foi e passou 10 dias lá sem se comunicar. Isso para a gente já foi bem desafiador, né? Período de gravidez, todas essas coisas, né? Uhum. E quando ela voltou em casa, era o tempo dela chegar e eu ir. E eu lembro que quando ela chegou, ela falou: eu não vou te contar nada. Você vai descobrir tudo sozinho. E daí no dia seguinte a esse encontro, né, que a gente se encontrou, aí eu fui para o retiro. Eu moro em Blumenau, o retiro foi em Curitiba. Uhum. Então fui para o retiro e cheguei lá muito confiante na minha condição física. Eu sempre fui muito da prática esportiva, então para mim era aquela questão, como eu falei antes, tudo desafio físico. Uhum. E eu fui muito confiante na minha condição física. Ficar sentado durante horas, durante 10 dias, para mim vai ser tranquilo. Então, eu cheguei lá, os primeiros 3 dias realmente foram desafiadores, né? Que muda bastante a rotina, tem toda uma série de regras, tem a não comunicação ali que está muito presente. Então, durante 3 dias eu me senti super bem e eu falei, até vai passar rápido, eu acho que eu vou querer mais 10 dias. E no quarto dia é o dia que a gente faz a meditação Vipassana pela primeira vez. Uhum. Antes disso, são percepções e preparações para a prática em si, né? Uhum. Então, no dia que começou a meditação Vipassana, eu descobri que eu não tinha meditado os outros dias, que eu tinha feito algo muito diferente disso. Caramba. E ali começou a cair a ficha de muitas coisas, assim. Então, a primeira vez que eu pratiquei 1 hora de Vipassana, eu senti dor pelo corpo todo. E eu tenho uma sensação que eu não esqueço, que parecia que eu estava todo torto, né, no alinhamento do físico. Uhum. Em cada parte do corpo que passava era uma dor diferente. Caramba. E parecia que não ia acabar nunca. Então, quando chegou no final e eu abri os olhos, eu achei que eu estava todo contorcido no corpo. E quando abri os olhos, eu estava normal, na mesma posição que eu comecei. Então, isso ali me chamou muito a atenção e me colocou numa condição de aprendiz mesmo. Uhum. Aí a humildade veio, a consciência veio, o medo também veio acompanhado de que será que eu estou preparado para esse desafio realmente? Então, os dias que se seguiram foram de muita consciência, muitas dificuldades, muito diálogo mental. Então, foi uma conversa incessante. Né? E eu percebi assim, essa conexão que o corpo e os desconfortos físicos traziam, e como isso estava conectado com o processo mental. Ali eu senti nitidamente a conexão entre o corpo e a mente. Que interessante. Eu falei, agora eu entendi o que é conectar corpo, mente e espírito. Então, os dias que se seguiram foram bastante desafiadores. A mente, ela traz muita informação, ela te desafia muito, ela te faz propostas para você sair daquele lugar de desconforto. Teve um dia que eu comecei a imaginar que a Mari estava tendo algum problema, né, pelo fato de estar grávida, e que eu não estava sabendo de nada, que eu não ia conseguir saber, não ia conseguir ajudar. Então, a gente vai entrando nesses ciclos de pensamentos repetitivos, e a gente vai entendendo como a nossa mente funciona profundamente.